a guerra, a batalha em que nós estamos. Vai comigo para o livro do Êxodo, capítulo 14. Você sabe, o Êxodo é o segundo livro da Bíblia, logo depois do Gênesis. Êxodo, capítulo 14. Por que isso? Porque nós estamos em Páscoa. Páscoa é passagem. E aqui está a grande passagem que o povo de Deus fez. Eles por 400 anos, veja bem, não são 40 anos, por 400 anos eles estiveram longe da sua terra, no Egito, e escravos. E aquela escravidão já demorava séculos. Veja, 400 anos, 4 séculos de escravidão. E o Senhor, maravilhosamente, um prodígio incalculável, retirou o seu povo do Egito. Você conhece as chamadas pragas do Egito? O Senhor foi obrigado, por causa do coração duro de Faraó. Claro, Faraó e os seus conselheiros não queriam perder aquela quantidade imensa de mão de obra escrava, porque mesmo sofrendo tanto, os judeus tinham muitos filhos. Então a mão de obra escrava se multiplicava continuamente, e ele não queria perder tudo aquilo. Foram os judeus que construíram obras e mais obras no Egito, para o faraó, para a glória do faraó, mas na verdade quem construía era o povo de Deus. E o Senhor foi obrigado a realizar prodígios, mas prodígios para prejudicar o Egito, o seu reino, o faraó. São as pragas do Egito, para conseguir tirar o povo, mas o faraó era duro demais. Até que o Senhor resolveu tirar o seu povo, mesmo com a sua mão. E aqui está justamente o grande prodígio que aconteceu, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Aí foi a passagem, a grande passagem que os separou da escravidão para a vida nova. Repete comigo: da escravidão para a vida nova. Faz o gesto também, da escravidão para a vida nova. Diga comigo: o Senhor libertou o seu povo da escravidão para a vida nova. O Senhor me liberta, o Senhor nos liberta da escravidão para a vida nova. Eles estavam nesta Páscoa. Repete, eles estavam nesta Páscoa. Nós estamos nesta Páscoa, nesta passagem, em guerra, e eu sou guerreiro. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estamos em guerra, e eu estou nessa guerra, ao teu lado. Tu estás comigo, eu estou contigo. Tu estás comigo, eu estou contigo. Acompanha comigo então, Êxodo, capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Fiarot, entre Magdalum e o mar, defronte de Beelzefon. Acampareis defronte deste lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país e o deserto os encerrou. Humanamente, era um erro tático colossal. Mas o Senhor fez assim. E fez assim para mostrar o seu poder e o seu amor
para com o seu povo, para mostrar que era Ele quem estava libertando o povo, que era Ele que estava salvando o povo, era Ele que estava arrancando o povo do Egito. Não era simplesmente Moisés, e nem era o povo, e não era o faraó que amoleceu, não, era o Senhor, e só o Senhor é que estava libertando o seu povo. E para que ficasse bem claro, Ele levou o povo para aquele lugar. Eu vou descrever para vocês, claro, você não tem obrigação de saber, se sabe, ótimo. Naquele lugar eles ficavam encurralados, porque de um lado eles tinham uma cadeia de montanhas, para aquele povo imenso, com crianças, com seus velhos, com seus doentes, com os seus pertences que eles estavam carregando, era impossível fugir, subindo aquela cadeia de montanhas. Na frente, o mar, e atrás, o deserto. E o que aconteceu foi isso. De repente, o exército de Faraó começou a persegui-los, está no versículo 9. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros de Faraó, seus cavaleiros e seu exército alcançaram-nos perto de Fiarote, de fronte a Baal-Zefon. Já imaginaram? Eles agora encurralados, atrás deles, vindo do Egito, daquele deserto, os exércitos de Faraó, com seus carros, e carros puxados por cavalos, com seus guerreiros armados, e o povo de Deus sem arma nenhuma, carregando, arrastando, puxando, porque eles levaram tudo, os seus pertences todos. Eles estavam indo embora, estavam fugindo, estavam saindo do Egito, levando os seus animais, mas levando as suas criancinhas de colo, nenês, meninos, meninas, mas levando também os seus velhos, os seus doentes. Então eles iam como que arrastando tudo aquilo, e encurralados ali, o mar na frente, a cadeia de montanhas do lado, e o exército de Faraó atrás. É claro que os israelitas se apavoraram. Versículo 10. Aproximando-se o Faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. Imagine o desespero, e os desesperos desespero das mães, o desespero dos pais, o desespero também daqueles jovens, daquelas crianças. Imagine como é que se sentiram os velhos, os doentes. Humanamente eles não tinham escapatória. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Vamos ler juntos? Depois, Moisés respondeu ao povo, todos: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Repete: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em nosso favor. Veja, a primeira coisa, não temais. Meu Deus do céu, como não ter medo naquele momento? Mas era o Senhor dizendo: não temais. Portanto, era possível, claro, com a força de Deus, aquele povo não temer. Mas logo em seguida, tende ânimo, e esse tende ânimo podia ser traduzido também, e muito bem, e talvez melhor, por coragem.
Por um lado, não temais, e por outro lado, coragem. Tende ânimo. Era hora de lutar, era hora de agir, não era hora de ficar com medo, porque claro, você sabe que o medo tira as nossas forças, o medo tira a nossa ação. Não, é o contrário. É preciso que nesse momento a adrenalina tome todo o nosso corpo e também a nossa alma, o nosso ser, a nossa vontade. Cooperem para com isso e determinadamente nós não queiramos deixar-nos abater pelo medo, pelo contrário, queiramos encher-nos de coragem e, aproveitando a adrenalina do nosso organismo, colocar-nos em ação. Tende ânimo, ponham-se em ação. E vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em nosso favor. Meus irmãos, nesses tempos, e no agora das nossas vidas, é isso que o Senhor está nos falando. Já já você vai perceber melhor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. Leia comigo o versículo 14. O Senhor combaterá por vós. Juntos. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. Repete. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor tinha que provar que era Ele que estava salvando o seu povo. Ele ia provar. O Senhor combaterá por vós. O Senhor combaterá por vós. Repete comigo: o Senhor combaterá por mim. O Senhor combaterá por nós. Pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha igreja. Sim, o Senhor combaterá por mim. O Senhor combaterá por nós, pela nossa causa. Eu creio isso, Senhor. Por isso, eu acolho a tua ordem. Não temais, coragem, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Eu creio, Senhor. Aumentai a minha fé. Sabe, meus irmãos, é sério, é muito sério, é isso mesmo, é isso que o Senhor está fazendo. O Senhor combaterá por nós, concretamente. Já já você vai entender melhor ainda. O Senhor instruiu Moisés, e Moisés obedeceu. Veja o versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Veja, eles precisavam caminhar. Mas meu Deus do céu, de um lado montanhas, na frente o mar vermelho. Como caminhar? Mas o Senhor mandou caminhar. E é que está, muitas vezes nós esperamos que as coisas todas se resolvam, que os problemas se resolvam, que a situação mude, para a gente então entrar em ação, para a gente então caminhar, para a gente então ir na direção. Mas o Senhor está dizendo: não, comece você a andar, comece você a se colocar em ação. Eu entrarei em ação a partir do momento que você se puser em ação. É preciso fé? É preciso fé. É preciso fé. E é isso que o Senhor está requerendo de nós, porque fé não é agir naquilo que é seguro. Fé é justamente agir naquilo que é inseguro, onde nós não vemos solução. É caminhar na direção de onde nós não vemos caminho. Mas que bonito, na hora que a gente se põe em ação, na hora que a gente caminha naquela direção, o Senhor também já começa a agir, e porque o Senhor começa a agir, as coisas começam a acontecer. Eu repito, o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho.
E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Moisés precisava levantar a vara. Aquele cajado de madeira, cajado de pastor, que o Senhor agora tinha transformado numa vara de poder. Os prodígios que o Senhor fez lá no Egito contra o faraó foram todos feitos justamente com aquele cajado, aquela vara de madeira. E agora mais uma vez o Senhor queria mostrar o seu poder, mas Moisés precisava levantar o seu cajado. Meus irmãos, é isso, nós temos que levantar a nossa fé. Quando nós levantamos a nossa fé, nós levantamos o poder de Deus. Diga comigo, quando eu levanto a minha fé, faz o gesto, quando eu levanto a minha fé, eu levanto o poder de Deus, e o poder de Deus acontece. É isto, quando nós levantamos a nossa fé. É por isso que nós não podemos ter medo, é por isso que nós precisamos ter coragem, diante das situações concretas da sua vida, dos problemas que você enfrenta no dia a dia. Nós não estamos falando de coisas aéreas, não. Lá não era coisa aérea. Qual é o seu mar vermelho? Qual é a sua cadeia de montanhas à sua frente, que acaba mostrando que é impossível, humanamente impossível você ir em frente? Claro, você sabe qual é o faraó e quais são os exércitos de faraó que vêm atrás de você para acabar com você. Isso você sabe quem é. Mas eu pergunto, quais são as montanhas? Qual é o mar? O impossível. Quais são os problemas que você está enfrentando? E o pior, gente, é que o inimigo, justamente ele vem encurralando a gente nos problemas. Esta é a sanha dele, e ele quer acabar com a gente nos problemas que a gente enfrenta. E eu preciso lhe dizer, ele quer acabar com você nos problemas do seu casamento. Primeiro que ele é o causador desses problemas, e depois ele vai encurralando você nos seus problemas de casamento, nos seus problemas de relacionamento marido e mulher. É ele que quer acabar com você e acabar com a sua família nos problemas de família, nos seus problemas com seus filhos, e nos problemas dos seus filhos com você, marido, mulher, vocês pais. Ele quer acabar com vocês. E saiba que você também jovem, você menino, menina, adolescente, ele quer acabar com você já na sua juventude, com os problemas. Talvez o problema na sua casa seja os seus pais. Talvez seu pai é autoritário, que bebe, seu pai é infiel, adúltero, 1000 problemas. Ele quer acabar com você, ele vem encurralando você nos problemas, e você não encontra a saída, porque problema é problema. E mudar o seu pai não cabe em você, mudar o seu filho não cabe em você, mudar os problemas do seu casamento muitas vezes não cabe a você. Mas também ele quer acabar com você nos seus problemas econômicos, financeiros. E quando a coisa aperta por aí, quando já começa a fazer falta, quando nós não conseguimos pagar as nossas dívidas, quando está faltando até mesmo alimento, quando as coisas que os nossos filhos nos pedem e precisam, a gente não tem como dar, como comprar, como buscar. Eu sei que isso é terrível para um pai, para uma mãe. Pior ainda quando entra desemprego, você está desempregado, pessoas da sua casa ficaram desempregados. E o inimigo faz questão de então encurralar a gente nesses problemas, para que a gente não tenha saída. O que é que a gente faz nesta hora? Aquilo que o Senhor disse, é a palavra dele. Primeiro, não temais, repete comigo, não temais.
Segundo, coragem. E a terceira coisa, que prefiro ler diretamente aqui na Bíblia, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Eu vou dizendo e você vai repetindo. E vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. E veja, se hoje é a libertação do Senhor em cada situação, naquele momento. Mas é preciso que a gente faça isso, não temais, coragem. E como Moisés, é preciso que a gente levante a nossa fé, e na hora que a gente levanta a nossa fé, o Senhor entra em ação. Diga comigo: eu quero, Senhor, eu quero não temer, eu quero ter coragem, e principalmente, para que eu não tema, para que eu tenha coragem, eu quero levantar a minha fé, diante do impossível, eu levanto a minha fé, amém. Veja, a gente levanta a fé diante do impossível, porque se fosse possível a gente fazia, você está entendendo? Se fosse possível a gente fazia, se fosse possível resolver o problema, a gente empeitava, desculpe a expressão, a gente empeitava e resolvia. Mas porque justamente se mostra impossível, e humanamente é impossível, é por isso que nós temos que levantar a nossa fé. E bonito, na hora que a gente levanta a nossa fé, o Senhor entra em ação. Vamos para o versículo 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do Oriente que soprou a noite inteira e pôs o mar a seco. Gente, que coisa maravilhosa! Ninguém poderia imaginar que isso pudesse acontecer. Houve uma causa natural, mas que causa natural? Do jeitinho que está explicado aqui. Veja bem, o versículo 21, Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo, o mar, fez o mar recuar, com um vento impetuoso vindo do Oriente. O Senhor fez vir aquele vento. Houve vento? Houve, claro que houve. Mas aqui, como diz a palavra, o Senhor fez com que viesse aquele vento impetuoso vindo do Oriente, que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. Esse fenômeno é possível? É possível. E há lugares em que acontece isso. E lá naquela ocasião o Senhor fez. O povo judeu nem podia imaginar isso. Não foi simplesmente um fenômeno natural, não. Já já você vai ver como não foi um fenômeno natural. Eu vou mostrar para você direitinho. As águas se dividiram. E os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Quer dizer, era no mar inteiro. Você conhece mar? Você imagina o mar que a gente conhece? E porque justamente soprou o vento, e um vento impetuoso aquela noite inteira, aquelas ondas foram levadas, e aquela água foi sendo levada para um outro lado. E o povo pôde entrar, e o povo entrou. Agora eu quero dizer uma coisa importante para você. O Senhor fez o vento soprar, e o vento, aquele vento impetuoso, levou as águas. Isso só o Senhor podia fazer. Mas o leito do mar ficou o mesmo. Imagine um leito, um fundo de mar. As águas saíram,
Mas lá embaixo, aquela areia molhada, muito lodo, aquelas plantas próprias de mar. E o povo teve que entrar assim. Claro, muitíssimas vezes, os pés e as pernas, as canelas, enterrando naquela areia mole e lodo no fundo. E veja como é que eles estavam caminhando, com os seus pertences, carregando tudo, carregando os seus doentes, carregando os seus velhos, carregando os seus nenês, carregando as suas crianças. Imagine então, pegando pela mão, puxando, arrastando as coisas, arrastando gente, arrastando doente, gente que, desculpe, que mão de obra. Mas ao mesmo tempo era preciso avançar, porque o exército de Faraó vinha vindo atrás. Mas houve um momento, vai imaginando tudo isso, porque o que você está imaginando aconteceu e pior do que a gente consegue imaginar. Os egípcios, 23, os egípcios os perseguiram, todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros, internaram-se após eles no leito do mar. Eu vou repetir o versículo 23, acompanhe na sua Bíblia. Os egípcios os perseguiram, todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros, internaram-se após eles no leito do mar. Já imaginou? No mesmo mar, como se fosse um grande estádio, né? Um campo de batalha. O povo de Deus, arrastando, desculpe a expressão bem mineira, né? Arrastando seus trens, porque levaram toda a mudança, panela, vasos, roupa, tudo que eles puderam, levando seus animais. Levando os seus doentes, os seus velhinhos, claro, carregando os seus nenês, as suas crianças. Então, eles naquela dificuldade, atolando ali, e no mesmo mar já estava, imagina lá no fundo do rincão, o povo de Deus caminhando, e aqui onde estou, o exército de Faraó com carros, com cavalos, com armas, dentro do mesmo mar. Imagine o pavor. Gente, é isso que nós vivemos no tempo presente. É isso que nós vivemos na nossa vida. É isso que nós vivemos. Nós não rezamos na Salve Rainha, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Gente, é isto. E quantos atoleiros nós encontramos, e aí que beleza, nós somos obrigados a ir arrastando. Você arrasta marido, verdade ou não é? E como arrasta, meu Deus do céu. Mas também arrasta esposa, arrasta filho. E quanto filho, filha, tem que arrastar pai, arrastar mãe, pai teimoso, velhinho teimoso. E a gente tem que arrastar criança, tem que arrastar jovem, e como é difícil, tem que arrastar os próprios filhos, que não são crianças, as crianças é mais fácil até, mas os nossos adolescentes, os nossos jovens, e a gente atolando, né? E perguntando por um e por outro, onde é que está fulano, onde é que está cicrano, e meu pai doente, onde é que está? Não é assim? Era assim que estava lá o povo de Deus, é assim que a gente está vivendo, gente. Não estranhe, é que nós achamos que os problemas são coisas extraordinárias. Não, me desculpe, são coisas ordinárias, são coisas comuns. Nós muitas vezes culpamos Deus pelos nossos problemas. Não. O que Ele podia e precisava, aliás, o que Ele precisava fazer e só Ele podia fazer, Ele fez. Ele abriu o mar.
A porta está aberta. Nós vimos ontem aqui o Prado Flores trazer aquela passagem que está no Evangelho de São Mateus, mas está também nos outros evangelhos. São Marcos diz a mesma coisa, que naquele momento, na morte de Jesus, o véu do templo rasgou-se, não é isso que vocês fizeram ontem, né? Rasgou-se, de alto a baixo, rasgou-se, e daí, foi possível entrar. O Senhor abriu o mar, o Senhor rasgou o mar, mas quem anda no mar, somos nós. Quando diz a pé enxuto, não quer dizer que o mar ficou sequinho, não, que até fez um asfaltinho em cima da cera, da areia, não foi não, a pé enxuto quer dizer, não havia água, eles não precisavam nadar, mas que os pés atolavam, e como é verdade que os nossos pés atolam, não é verdade? Porque também, além de ter que arrastar os outros, arrastar marido, arrastar mulher, arrastar pai, arrastar mãe, e velhinho teimoso, e arrastar vô, e cada vô que a gente encontra, né? E cada avó que a gente encontra, meu Deus do céu, que mão de obra. Além de arrastar filho que entrou para a droga, e filha que entrou para uma vida errada, meu Deus do céu, a gente tem que se arrastar por causa das nossas fraquezas, por causa dos nossos pecados, porque nós continuamente estamos atolando. Estamos ou não estamos? Tem gente que atola o pé, tem gente que atola a canela, tem gente que atola até o joelho, tem gente que atola até mais, chega até a cintura. Não sei se não tem gente que chega até aqui em cima, no coração, no pescoço. Verdade ou não é? Atolados nas nossas fraquezas. Diga comigo, atolado nas minhas fraquezas, atolado nas minhas misérias, atolado nos meus pecados. E como os outros precisam me arrastar, como os outros precisam me arrastar. Eu preciso arrastar os outros, mas os outros também precisam me arrastar. É nessa batalha que nós estamos. Você imaginou? E o pior, que Faraó atrás, com seus exércitos, com seus carros, com aquelas rodas enormes, muito bem feitas, com seus cavalos, com suas armas, encurralando a gente. A coisa é feia, não é verdade? Mas diga comigo, é nesse vale de lágrimas que nós estamos. Nesse vale de lágrimas que nós estamos. Eu estou nesse vale de lágrimas. E não tem como sair. A minha vida, neste momento, enquanto eu viver, será um vale de lágrimas. Será um vale de lágrimas. Gente, depois virá a salvação completa. Mas é que está, tire o seu cavalinho da chuva, que agora, durante esse tempo, nós não veremos a vitória completa. Claro que o Senhor vai muitas vezes agir e vai resolver muitas das nossas situações, como tem resolvido. O Senhor vai fazer verdadeiros milagres nas nossas vidas. Mas veja bem, o paraíso na terra não vai acontecer pelas nossas próprias forças, não vai. É só quando Jesus vier. É só quando Jesus vier. Quem vai nos trazer o reino é Jesus. Quem vai nos trazer a vitória é Jesus. E como nós dizíamos ontem, hoje nós repetimos e falamos também no começo aqui da pregação, Jesus, depois de morrer por nós na cruz, depois de ser sepultado, Ele ressuscitou. Ficou aqueles 40 dias ainda aparecendo aos apóstolos para poder instruí-los, mas depois Ele subiu ao céu. Você conhece muito bem a cena da ascensão de Jesus, e como diz o creio, Ele está sentado à direita de Deus Pai.
aguardando, esperando a hora da sua vinda, onde Ele virá julgar, sim, Ele virá separar as águas, Ele virá separar aqueles que são o seu povo e aqueles que infelizmente fizeram parte do exército de Faraó, perseguindo, aí que está o pior, perseguindo o povo de Deus, como falava Luzia aqui no começo, declarando a guerra, porque gente, existem pessoas, pessoas humanas, que acabaram entrando no exército de Faraó. Veja, o Faraó ficou lá no palácio dele. Os filmes que mostram justamente essa passagem do Êxodo, com os 10 mandamentos e outros filmes, Moisés e tal, nós conhecemos muitos filmes assim, mostram clarinho, o Faraó ficou lá no palácio dele. Quem veio com carros e cavalos e armas foram seus exércitos. Infelizmente, há pessoas humanas, portanto, deixa eu dizer, irmãos nossos, são criaturas humanas, que inclusive muitas delas têm poder, e claro, o príncipe deste mundo, aí na figura de Faraó, lhes dá poder, lhes dá dinheiro, lhes dá armas, e que armas poderosas, como são, por exemplo, os meios de comunicação. Não pense apenas na televisão e no rádio, que são potentíssimos, mas pense nos jornais, pense nas revistas, pense nos livros, pense nos filmes, pense nos vídeos, nos filmes todos que estão por aí. Há pessoas humanas fazendo parte desse exército de Faraó, nos encurralando, e aí que está, nesses tempos, querendo acabar com Cristo e com aqueles que são cristãos, conosco, portanto. A sanha deles não é apenas contra nós, não, é contra nós sim, mas hoje eles foram tão ousados que levantaram a mão contra o trono, como é a passagem que nós mostramos. Os amalecitas foram ousados demais, eles passaram das medidas e levantaram a mão contra o trono. Por isso o Senhor declarou guerra contra eles. E nós estamos, gente, nesta guerra. Há pessoas humanas, não pensem apenas na tentação e no tentador, não. Infelizmente, há pessoas humanas que fazem essa guerra, essa difamação do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão usando mentira, mentira, mentira. Claro, mentiras trabalhadas, bem trabalhadas. Mas são mentiras. Por mais que você trabalhe a mentira, ela é mentira. A natureza dela é mentira. Só que, trabalhada do jeito que eles trabalham, parece verdade. E essa guerra que nós estamos enfrentando, veja, nós com todos os nossos problemas do dia a dia, e ainda esta guerra desleal contra nosso Senhor Jesus Cristo e contra aqueles que pertencem a eles, nós cristãos. Diga, nós cristãos, nós cristãos, nós cristãos. É uma guerra contra nós, é uma guerra contra o nosso Senhor, é uma guerra contra nós. Sabe, não seja tolo. Não pense que essa guerra contra Jesus, que essa difamação contra Jesus, não pense que essa difamação com a igreja, seja só contra a igreja. Não, é uma igreja concreta. Eles estão contra nós, eles querem acabar com os cristãos, eles querem acabar com o cristianismo. Eles já vinham guerreando contra nós, já vinham acabando conosco. Gente, essa onda de droga que está por aí, de onde vem? Claro que vem do príncipe desse mundo, vem de Faraó, mas são ou não são pessoas que fazem todo esse tráfico de drogas? De onde vêm os horrores que a bebida causa? De onde vem? Quem é que produz todas essas bebidas? Quem é que promove todas essas bebidas? E quanta gente alcoólatra, e quantos jovens, quantos adolescentes já adentrados na bebida, que é uma coisa terrível. Gente, essa onda de sexualidade, essa onda de depravação que está sobre nós, essa onda de pornografia, essa imoralidade que está diante de nós, de onde veio? Claro, vem de Faraó, vem do príncipe deste mundo, mas há agentes de Faraó, há exércitos, há carros e cavalos de Faraó fazendo isto. Então eles já vinham há muito tempo fazendo esta guerra, para acabar conosco. Talvez nós éramos tolos, e não sabíamos e não imaginávamos, ou não nos tocávamos que a guerra era contra nós, porque parecia que estava tudo muito bom, tudo muito gostoso, liberou tudo,
e tudo está liberado, qualquer coisa está liberado, pode fazer, pode fazer, pode fazer, pode fazer, deu na sua telha, pode fazer, está gostoso, pode fazer, é bom para você, pode fazer. Mas você tem visto que é para destruir? Tem ou não tem destruído os nossos filhos? Tem. Tem ou não tem destruído os nossos lares? Tem. Tem ou não tem destruído os nossos casamentos? Tem. Eu sei que talvez o seu marido perdeu a cabeça por uma moça de 40 anos menos que ele. Porque ontem ainda, não sei se você viu, no Sorrindo para a Vida, a Luzia estava lendo uma carta de uma senhora, que inclusive mandava as suas alianças, de um casamento desfeito já há bastante tempo, onde ela contava que o seu marido, depois de 40 anos de casados, faz o cálculo, se ele casou na base dos 23, 24, 25 anos, né? O bandidinho já tinha pelo menos 60, 63, 64, 65 anos. E disse ela na carta que foi para ficar, para morar, para viver, com uma moça de 25 anos. Que podia ser filha dele, não é verdade? Tinha toda a idade para ser filha dele. Mas um marido assim, e talvez o seu marido, né? Que perdeu a cabeça, não sei por que mulher, o que vive perdendo a cabeça por mulheres que apareçam na frente. Eu não sei o que é o pior, se é o seu marido perder a cabeça e viver com uma, ou se é o seu marido constantemente ficando em casa bandido, continuando no lar bandido, fazendo de você escrava, dona de casa simplesmente, e ele perdendo a cabeça diante de cada mulher que ele vai encontrando pelo caminho. Mas veja, não é apenas o seu marido. Olha toda a onda de imoralidade que está aí, causando isto. Veja como o inimigo já trabalhou há muito tempo na pornografia, através dos filmes, através das novelas, através de mil coisas, para ocasionar isto. É só ver o pansexualismo dos nossos jovens. Quando dizemos nossos jovens, dos nossos filhos, que acham tudo natural e tudo liberado. Tudo liberado. Namorado ir dormir na sua casa, dormir na sua casa. Namorado da sua filha dormir na sua casa, no quarto dela. Quanto pai, quanto a mãe sofrendo isto. Mas de onde vem isso? Do namorado da sua filha? Da sua filha, simplesmente? Não estamos tirando a culpa deles, não estamos dizendo que eles estão certos, ao contrário, estão errados. Mas de onde vem tudo isso? Gente, de todo um sistema que foi se fazendo ano após ano, decênio após decênio, causando toda essa imoralidade, todo esse liberalismo, está tudo liberado, cada um faz aquilo que quer, do jeito que gosta, daquilo que é bom para você. Mas aqui uma passagem vem, graças a Deus, confortar a gente, nos dizendo, volta comigo ao capítulo 14. Nós tínhamos parado no versículo 23. Entra comigo agora no versículo 24. Na vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e das nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros, de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. Eu não vou me demorar, mas aqui há várias figuras maravilhosas. A vigília
da manhã. Conhece uma música? Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu. E gente, não é à toa que nós estamos esperando, não. Nós somos vigia, esperando a aurora, porque na aurora, na vigia da aurora, na vigia da manhã, o Senhor vai entrar em ação. Diga comigo, na vigia da manhã, na alvorada, o Senhor vai entrar em ação. Sim, eu creio nisso, que na vigília da manhã, o Senhor do alto da coluna de fogo olhou para o acampamento e semeou o pânico no meio dos exércitos de Faraó. Gente, logo, logo isso vai acontecer, só que ainda não aconteceu, e enquanto não acontecer, aguenta firme, porque vai acontecer. Entende? Não é que o Senhor não está vendo nada disso, não é que o Senhor seja impotente, não é que a mão do Senhor não tenha poder. O mesmo Senhor que abriu o mar, tem o poder de fechá-lo, e o mesmo Senhor tem poder de colocar pânico no meio dos exércitos de Faraó. Logo, logo eles mesmos vão se confundir. Agora, que nesse momento nós estamos passando por terríveis tormentos, estamos. Que nós estamos dentro do Mar Vermelho, estamos. Que nós estamos nos arrastando, estamos. Que nós estamos arrastando uns aos outros, estamos. E que nós temos o exército de Faraó nas nossas costas, temos. Mas graças a Deus vai chegar um momento, e esta é a nossa esperança, e é nessa esperança que nós vivemos. À vigília da manhã, o Senhor do alto da coluna de fogo e da nuvem olhou para o acampamento dos egípcios e semeou o pânico no meio deles, embaraçou-lhes as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. E vai chegar o momento que os exércitos de Faraó vão dizer: fujamos diante de Israel, fujamos diante dos cristãos, fujamos diante desses que aguentaram firme, fujamos diante deles, porque o Senhor combate por eles contra nós. Tenha certeza que o Senhor está a nosso favor, e mais dia menos dia, Ele vai entrar em ação. A mão do Senhor não é impotente como muitos pensam, e porque justamente o Senhor está esperando. Por que o Senhor está esperando? Por que o Senhor não fez as águas voltarem logo? Porque todos os filhos de Israel precisavam passar e sair. Passaram todos? Saíram todos? Não, né? Até você agora há pouco confessou que estava atolado, não estava? Muita gente veio para cá na Semana Santa, atoladinho, né? Verdade ou não é? Você deixou ou não deixou gente em casa atolada, que estão se atolando nesses dias? Onde é que foram eles? O que estão fazendo eles? Não é verdade? Então é por isso que o Senhor não interveio ainda. Não blasfeme contra o Senhor, não diga que o Senhor não tem poder, não reclame porque que o Senhor não age porque você continua atolado. Na hora que você conseguir vencer tudo isso, e é preciso caminhar, lembra do começo? Não temais, coragem, caminhai, ponde-vos em marcha. Não foi a ordem do Senhor? É que a gente acaba gostando da lama, não é verdade? Desculpe, como lá na Assembleia em Brasília, né? Muitos de nós começam a dançar e rebolar, né? Em cima da miséria, em cima da própria miséria. É verdade ou não é? Vocês não aplaudiram aquilo, aplaudiram isso, né? Isso que vocês estão entendendo.
Infelizmente a gente começa a dançar e rebolar em cima da própria miséria, aquilo que está nos atolando. É por isso que o Senhor não interveio ainda, gente. Mas tenha certeza, na hora que o povo de Israel, o povo de Deus, com força, com coragem, com ânimo, aguentando firme, passar em todos os nossos, vai ter que arrastar muita gente, vai ser mais fácil carregar as crianças, carregar os meninos e meninas, vai ser mais fácil, mas arrastar tanta gente, arrastar os nossos doentes, eu não digo doente, porque doente é até mais fácil, mas os doentes da alma, os doentes do coração, vai ser difícil arrastá-los, os que estão no vício, você sabe quem? Vai ser duro arrastá-los, mas quando nós conseguirmos arrastá-los, e eles todos, e nós todos, sairmos do leito do mar, então o Senhor vai agir como está aqui. Continua comigo, versículo 26, o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, e as águas voltar-se-ão sobre os egípcios, seus carros e seus cavalos. Leia comigo 27, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Amanhã nós vamos cantar isso. Na missa da Vigília Pascal, nós vamos cantar isso. Por enquanto, gente, nós cantamos na esperança que isso vai acontecer, mas é uma certeza, e veja que beleza, mais uma vez, a imagem está aí. É o versículo 27, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, gente, logo amanhã vai romper, a madrugada vai romper, o dia do Senhor vai chegar. Claro, será dia de vingança para esses que se colocaram no meio do exército de Faraó, que se tornaram, infelizmente, exército de Faraó. Infelizmente o Senhor quis, e nós temos que ajudar o Senhor a mudá-los, a convertê-los, mas se eles quiserem, se eles permanecerem no exército de Faraó, o Senhor estará contra eles. Então para eles será o dia de vingança, mas para aqueles que são do Senhor, será o dia da salvação. Repete comigo: será o dia da salvação, será o dia da vitória, o dia do Senhor. O dia do Senhor virá, ele se aproxima cada vez mais. Vinde, Senhor Jesus, vinde trazendo o teu dia. Nós aguardamos a tua vitória, nós aguardamos o dia do Senhor, mas enquanto isso, nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo o enfermo diz: eu sou guerreiro. Mesmo o enfermo diz: eu sou guerreiro, e eu vou guerrear, Senhor, até o fim, sem temer, com toda a coragem, até que tu venhas nas nuvens do céu, quando a madrugada chegar, quando o dia raiar, e nós te veremos, Senhor, face a face. Já teremos passado o Mar Vermelho, a Páscoa terá acontecido, e nós te encontraremos, Senhor, e tu virás e implantarás aqui o teu reino, reino de justiça, de verdade, de amor e de paz. O teu reino, Senhor, reino de verdade, reino de justiça, de amor e de paz. Pode aplaudir o Senhor, porque esse dia virá, essa manhã vai acontecer. Sim, o dia vai raiar, e nós cremos nisso, E veja como é que conclui. 28, eu vou ler outra vez. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavalos e todo o exército de Faraó, que havia descido no mar no encalço dos israelitas. Não ficou
um sequer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia, quando a Bíblia diz naquele dia, sai de baixo, porque aquele dia é o dia do Senhor. Houve um dia do Senhor e haverá um dia do Senhor. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Diga comigo: eu confio em ti, Senhor. E eu confio na tua igreja, hoje governada por Bento XVI. Eu confio na tua igreja, Senhor, a tua igreja santa, com tantos pecadores que somos nós. Sim, nós fazemos uma igreja pecadora, mas a tua igreja, Senhor, é santa. Nós cremos na tua igreja, Senhor, governada por Bento XVI. As portas do inferno, os exércitos de Faraó, não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Teremos batalhas, como estamos tendo, mas a vitória é tua, Senhor. Tu vencerás e nós venceremos contigo. Eu só quero terminar com você, com uma passagem que certamente depois eu vou voltar a usar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Veja como é a nossa vida. Segunda carta aos Coríntios, tem a primeira e tem a segunda carta aos Coríntios. É a segunda carta, capítulo 4, versículo 8. Veja como é e como será a nossa vida nesse tempo presente. Depois virá a vitória do Senhor, mas agora vai ser assim. E veja, vai ser assim. Então aguenta firme. Em tudo somos oprimidos, continua comigo, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Agora deixa eu ler, você pode me acompanhar. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Eu vou dizer e você vai repetir. Trazemos sempre em nós os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Agora faz com o gesto: a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. A vida de Jesus se manifeste no meu corpo.